pois, que ouve ou escuta as minhas palavras de Jesus e as pratica, eu vou compará-lo ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Fale comigo, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E o texto continua dizendo: e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, eu vou compará-lo ao homem insensato ou tolo, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém, queridos? Na vida, irmãos, no que diz respeito à vida, todos nós estamos construindo. Mesmo quem não está fazendo nada, está construindo a vida no nada. Mesmo alguém que está empurrando a vida com a barriga, como diz os ditados populares, ou deixando a vida levá-lo. Quem está perdendo tempo com a vida, está construindo a vida no nada, no vazio, no vulnerável, no frágil, no fraco. O tempo vai passando, e tempo que se perde, não se recupera, queridos. O tempo é um privilégio, e viver é um privilégio. Saiba, óbvio, você está aqui, ou você que está me ouvindo, porque você está vivo, Deus te deu vida. Muitas pessoas já morreram, e antes de morrerem, pediram por vida. Muitas pessoas, antes de morrerem, queriam ter a oportunidade de abrir os olhos e contemplar um pouquinho mais a vida, respirar um pouco mais, ter um pouco mais de tempo. Certamente tem gente aqui que já deve ter conhecido pessoas queridas, que foram embora e partiram, e queriam ter vivido um pouco mais. Nós temos relato na Bíblia, aquele rei que estava à beira da morte, no leito da morte, pronto para morrer, e pediu a Deus mais uma oportunidade, para viver um pouquinho mais, e Deus lhe concedeu mais 15 anos de vida aqui na terra. Eu entendo que não só viver é um privilégio, mas um presente de Deus com um propósito. Um presente de Deus para cumprir um propósito dele, porque quem é o autor da vida? É Deus. O autor da vida, ao nos dar vida, ele nos dá vida para cumprir um propósito, não apenas para existir ou para sobreviver, mas para cumprir um plano que ele tem para cada um de nós. Então, se você ao estar vivo, você tem um plano de Deus para que este plano se cumpra em sua existência, e você está construindo ele, ou construindo no nada, ou perdendo tempo, edificando algo frágil em sua existência, ou você está edificando e construindo algo baseado na palavra de Deus, baseado na vontade de Deus. Como você tem gastado seus dias? Como você tem usufruído deste presente e deste benefício que é viver? Questione-se, como você tem vivido? Você tem empurrado com a barriga? Como você tem gasto os seus dias, sua existência? Tem sido para a glória do autor da vida? Tudo que ele tem te dado, seu intelecto, sua inteligência, seus talentos, seus dons, têm sido investidos, gastos nessa terra, para a glória dele, para a honra dele? Como tem sido sua existência aqui nessa terra? Nossa vida é um presente, irmãos. E antes de ministrar aqui aquilo que Deus plantou no meu coração, eu queria deixar isso enraigado dentro de você. Você e eu somos privilegiados.
porque muita gente chorou para viver um pouco mais. Você está vivendo. Viva para a glória dele. Viva sem carregar problemas. Viva sem carregar demônios. Viva sem estar aprisionado ao pecado. Viva para a glória de Deus. E mesmo se você está sentado aqui ou me ouvindo em casa, se a palavra que é considerada um tesouro está chegando até você, é porque você é muito precioso, preciosa, é porque o seu valor é grande, e porque você precisa ter uma reação a esta vida que Deus tem te dado. O que passou, passou. Você não consegue mais fazer nada com ontem. Se ontem te aprisionou, se ontem você caiu, o que quebrou ontem, o que foi embora ontem, o que se perdeu ontem, o que morreu ontem, não tem mais resgate. Mas se você está vivo, é porque a tua alma tem um privilégio diante de Deus, para o perdão, para a restauração, para a cura, para o reavivamento. E se você não nasceu de novo, para que o seu espírito seja vivificado em Cristo Jesus, e assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos, você também pode andar em uma novidade de vida. Sua oportunidade, seu privilégio, nosso privilégio em estar vivo. Então isso é um presente. Agora, já que é um presente, a gente está vivo, nós vamos construir algo então que dure para sempre, porque essa vida que vivo hoje é a vida eterna. A vida eterna, meus irmãos, não vai ser depois que você morrer. A vida eterna já começou em sua vida, quando você entregou sua vida a Cristo. Eu já estou na vida eterna, aleluia. Nós só vamos mudar de fase depois que morre, né? Quem joga videogame talvez entende, né? Só muda de fase, só vai mudar de fase, querido. Então, morreu, só mudou de fase, porque eu já estou em Cristo, não vou estar em Cristo. Já estou assentado nas regiões celestiais em Cristo, não vou estar. Já fui salvo para a glória dEle, sou santo por Ele. Então, meus irmãos, precisamos construir agora esta vida em Cristo, com aquilo que Ele tem nos confiado. Se é uma nova vida, então é uma nova cultura, a cultura do reino de Deus. E nessa nova vida, nós temos os princípios para caminhar sobre eles, para caminhar em obediência à palavra de Deus, para andar dentro da vontade de Deus. E andar dentro da vontade de Deus significa permanecer para sempre. Permanecer para sempre. Lá em 1 João diz: o mundo passa e a sua concupiscência, ou seus desejos pecaminosos, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Então, Deus chamou você para permanecer para sempre. Deus chamou você e eu para dar frutos, João 15, que permaneçam para sempre. Frutos que vão permanecer para a glória de Deus. Agora, nessa vida tão preciosa e eterna e gloriosa, nesse presente, como nós estamos construindo ela? Nós estamos tomando posse de todo o material, se é que eu posso usar esse termo, né? De todo o material e de toda a ferramenta que Deus tem me dado para construir essa vida de uma forma mais sólida, mais consistente, mais poderosa. Jesus relata aqui, onde nós lemos, a vida de dois homens que tinham um objetivo em comum: construir a vida, construir sua casa, que representa a sua vida. Mas um era tolo, o outro era prudente ou sábio, depende da tradução. O Evangelho de Lucas, capítulo 6, relata também a mesma passagem que Jesus disse. E Jesus disse que os dois que tinham um objetivo em comum: construir a casa. Existe outra coisa que eles tinham em comum, não apenas construir a casa, mas outra coisa que eles tinham em comum é que eles ouviram a mesma mensagem. Ouviram a mesma mensagem. Tanto o sábio quanto o tolo, ou o insensato, tanto o sábio quanto o tolo, eles ouviram a mesma mensagem. Jesus diz: aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam.
E aí ele diz: mas aquele que ouve as minhas palavras, estas minhas palavras, e não as pratica. Então, em comum eles tinham um propósito de construir a vida. Segundo, ouviam a mesma mensagem. O sábio não teve o privilégio de ouvir uma mensagem mais consistente, mais profunda do que o tolo. Não, o sábio ouviu a mesma mensagem que o tolo ouviu. Era igual a mensagem, ela tinha o mesmo teor, ela tinha o mesmo valor de quem estava ministrando, mas ela não tinha o mesmo valor para quem estava recebendo. O que tinha de comum? O mesmo propósito, ouvir a mesma mensagem, e terceiro, passar pela mesma dificuldade. O texto diz aqui que sobre o prudente ou sábio, porque ser prudente e ser sábio é a mesma coisa. Provérbios 8 diz: a sabedoria e a prudência moram juntas. E aqui no versículo 25 diz, sobre o sábio, o prudente: desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa. Então, a vida do sábio também foi combatida pelos desafios da vida, pelas dificuldades da vida. A vida do prudente, do sábio, também foi combatida pela chuva que caiu, pelos rios que transbordaram, pelos ventos que impetuosamente, como diz Lucas, bateram contra ela. Mas, como nós repetimos, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas, o que aconteceu com o tolo? Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram também. Combateram. Então a vida do tolo também foi combatida pela mesma chuva da qual a vida do sábio foi combatida. A vida do tolo foi combatida pela mesma chuva, pelo mesmo vento, pelo mesmo transbordar dos rios, ou pela enchente, conforme relata Lucas, mas ela caiu, e foi grande a sua queda. Então, meus irmãos, nessa construção de vida, nessa chamada de Jesus a você e a mim, para andar com Ele, é uma chamada para permanecer, para prevalecer. Não é uma chamada apenas para evitar problemas, mas é uma chamada para suportar os problemas, porque o que conta, irmãos, é como termina. Deus chamou você até o fim. Deus não chamou você para momentaneamente andar com Ele. Deus não te chamou para te dar uma vitória de uma batalha, mas Deus te chamou para te fazer mais vencedor, mais que vencedor da guerra da vida. Você venceu em Cristo a morte eterna, vai passar a eternidade com Jesus. Quanto valor tem isso? A vida de Deus em você, a beleza de Deus em você, a santidade de Deus em você. Mas saiba que a vida vai oferecer tanto a você quanto a mim as dificuldades e os desafios. Vai vir a chuva, os rios vão transbordar. De repente um rio que representa uma situação da sua vida, de repente ele inunda e começa a transbordar. De repente vem um vento e combate a tua vida. E vem um vento de um problema financeiro, vem um vento de uma enfermidade, vem um vento de um desafio familiar. De repente um vento bate. Mas qual a diferença? A diferença, como sempre você tem aprendido aqui nesta casa, a diferença de servir a Deus, irmãos, está na resistência, não em evitar problema. Você vai servir a Deus e vai estar passivo de sofrer muitas situações que qualquer outro ateu, que nem bola a Deus não dá, que qualquer pessoa que acredita que é parente do macaco, vai passar. E você servindo a Cristo, vai passar pelos mesmos problemas que qualquer outra pessoa pode passar. Mas como você vai terminar esse problema? É onde Cristo faz a diferença em sua vida. É onde Cristo faz a diferença em nós, no suportar. Veio o vento, transbordaram os rios, a chuva desceu, veio o combate, mas a casa não caiu, porque estava edificada, estava construída.
sobre a rocha. E o que é construir sobre a rocha? É praticar, obedecer, estar aberto a fazer a vontade de Deus. Não é apenas ouvir. Todos aqui estão ouvindo, pelo menos eu acho. Todos estão ouvindo a mesma palavra. Como nós vamos reagir sobre a palavra é que vai fazer a diferença. Eu não sei quantas vezes a palavra de Deus foi exposta a mim. Eu sirvo a Deus há tantos anos, então talvez milhares e milhares de vezes a palavra foi ministrada ao meu coração, seja lendo, seja diretamente do Espírito Santo falando comigo, seja através dos irmãos ministrando a palavra, ouvindo a palavra. Todas as vezes eu obedeci? Acredito que não, certamente não. Certamente não, de tantas milhares de vezes, mas, irmãos, o nosso coração precisa estar aberto a esta obediência. Não sei quantas vezes a palavra tem chego aos seus ouvidos, quantas vezes ela chegou aos seus ouvidos e ao seu coração, mas você precisa ter uma resposta diante dela, e é uma resposta de praticar, a parte mais difícil da palavra, praticar. O tolo, ele é considerado tolo, porque ele ouviu e não praticou. Ele ouviu e ignorou, ele ouviu, fez vista grossa, ouviu e deixa para lá. A palavra de Deus vem até nós e nos confronta. Sabemos que Deus nem sempre fala o que é agradável sempre. Certamente Deus fala coisas agradáveis demais, como a palavra de Deus diz, maravilhosas demais aos nossos olhos e aos nossos ouvidos, mas o Senhor, como Pai, também nos corrige, porque a palavra de Deus diz que Ele corrige o filho a quem Ele ama. Quantas rotas estamos tomando errada e vem o Senhor para alertar você nessa rota. Aí que está a diferença entre o tolo e o sábio, entre o insensato e o prudente, a diferença da prática. Se a palavra de Deus vem na sua direção e te confronta como esposa, como marido, como pai e mãe, como filho, se a palavra de Deus vem na sua direção e te corrige como irmão, como servo de Deus, não faça vista grossa, é um privilégio diante de Deus. Eu não sei quantas vezes você foi confrontado pela palavra de Deus, em um mau hábito, em um vício, em um problema que diz respeito à sua velha vida antes de Jesus, em tantas situações complicadas que não são aprovadas por Deus. Quantas vezes veio a palavra de Deus e te confrontou? Como você responde a isso? Como você tem respondido a isso? Isso é construir a vida, em cima daquilo que Deus tem falado com você, ou ignorando, só apenas ouvindo. Jesus disse: quem ouve as minhas palavras não será justificado, mas justificado será quem pratica as minhas palavras. Ouvir é um privilégio? É. Mas, irmãos, eu aprendi na minha caminhada com Deus como tornar a palavra de Deus inútil. Quer saber como? Não praticando ela. A palavra de Deus se torna inútil na vida de uma pessoa que não decide praticá-la. Um desperdício. Jesus compara o desperdício da palavra a uma pessoa que ignora. Jesus compara essa situação, a mesma coisa de você pegar pérolas valiosas, ir lá no chiqueiro e jogar para os porcos comer. Jesus compara pegar pérolas e jogar aos porcos para ele comer, a mesma coisa que alguém ouvir uma direção do Espírito Santo, uma correção do Espírito Santo, uma chamada de Deus para andar com Ele e virar as costas, ignorar e dizer: não, tem nada a ver, não vou fazer, não quero. É assim que ele compara, mas é livre para cada um de nós. Como você tem construído a sua vida? Aonde você tem construído a sua vida? Talvez o Espírito Santo chega em alguém que está com mágoa no coração, rancor. Existem mágoas que são tão profundas, que viram rancor, em alguns casos acaba virando ódio, e aí vem o Espírito Santo e confronta você a liberar o perdão, a fazer um conserto. Quantas vezes somos resistentes, irmãos? O problema também não está na resistência,
O problema está em não fazer. Às vezes, para obedecer a Deus, irmãos, você nem sempre vai concordar com Deus. E Deus não tem problema nenhum com isso. Quantas vezes seu pai, sua mãe pediu para você fazer uma coisa que você não queria fazer, mas era para o seu bem? Mesma coisa com Deus. Às vezes Deus pede para que possamos fazer algo que a gente não concorda. Como por exemplo, você teve um problema com alguém e Deus manda você consertar com essa pessoa. Aí você fala assim, mas não fui eu que errei? Não é justo? Por que eu vou resolver? Aí se você deixar o Espírito Santo falar, com certeza ele vai te mostrar alguma coisa. Porque consertar, irmãos, não tem a ver com estar errado ou certo. Consertar tem a ver com ser maduro, com ser obediente, com amar a Deus acima de todas as coisas. Nem sempre tem a ver com estar certo. Não é sempre quem está errado, irmãos, que vai e procura conserto e pede perdão. Geralmente, irmãos, não é muito assim que acontece. Essa matemática geralmente não funciona muito bem em relação às coisas de Deus, mas nós precisamos ver como nós estamos construindo a nossa vida. Se é na obediência da palavra de Deus, aonde Deus tem confrontado você? No ano que passou agora, esse ano tão desafiador que foi 2020, o que você aprendeu com Deus nesse ano tão desafiador que foi 2020? Nessa virada de ano, nesse início de 2021, o que Deus tem falado com você? Em que áreas melhorar, em que áreas mudar sua rota, mudar suas atitudes, sua maneira de agir? O que Deus tem falado com você a respeito do seu corpo, a respeito do seu chamado ministerial, da sua vida com Deus, da sua comunidade de fé? O que Deus tem falado com você a respeito da sua família, dos seus negócios, do seu trabalho, da sua cidade? O que Deus tem te alertado? Aonde Deus tem sinalizado você a mudanças? O que Deus tem falado sobre seus relacionamentos? Como caminhar e levar a vida? Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, veja cada um como constrói. Cada um de nós precisamos avaliar como estamos construindo a nossa vida, em que nós temos edificado a nossa vida, como nós temos construído a nossa vida, em que base nós estamos construindo. Aonde estarão seus pés no dia mau? No dia do luto? Aonde estarão seus pés no dia que aquele rio transbordar? Onde estarão seus pés no dia que aquele vento bater na tua janela, bater contra a sua existência, contra a sua casa, contra seu casamento, sua família, sua vida, seus negócios? Seus pés precisam estar na rocha, porque, irmãos, a garantia é que edifique a sua vida em Cristo, que é a rocha, e quando vier o inevitável, que são os desafios da vida, você ficará intacto. Edifique sua vida em Cristo, e diante dos desafios, você se manterá firme, porque a chuva vem e vai embora, o rio transborda, depois ele retoma, o vento bate e depois cessa. Agora, se a sua vida, se nossa vida não estiver edificada sobre a obediência da palavra de Deus, passaremos por dificuldades, e se os nossos pés não estiverem plantados em Cristo, essas dificuldades nos levam embora. Nós começamos a questionar, por que aconteceu isso? Quantas pessoas já me questionaram, eu não entendo, pastor, por que faz tudo tão certo? Quantas pessoas falam, eu estou servindo a Deus, por que está acontecendo isso comigo? Veja, as dificuldades entre quem servia a Deus e quem apenas só ouvia, mas ignorava, foram as mesmas, foram as mesmas palavras. Tinha chuva aqui, o rio transbordou aqui, houve o vento impetuoso aqui, houve o vento impetuoso aqui. Aqui foi um combate, aqui também foi um combate, mas um caiu, sucumbiu, e o outro prevaleceu. Que seja você aquele que prevalece, que seja você quem permanece, porque aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece.
para sempre. Que seja assim. Deus chamou você para permanecer. Deus chamou você para prevalecer. O reino de Deus em tua vida se trata de permanência, de como ficarei, de como sustentarei. Não se eu vou passar, se eu vou me dar bem nessa, ou se eu não vou me dar bem nessa, mas como você vai terminar é o que vai contar. E você vai resistir até o fim em obediência ao Senhor. Talvez Deus tenha falado já algo com você há muito tempo. Talvez você está aqui ou está me ouvindo e Deus assim tem procurado te corrigir em uma área da sua vida e você tem feito vista grossa, fechado os seus ouvidos. Como a Bíblia diz, povo de dura cerviz. Dura cerviz é o popular queixo duro. Faz muitos anos que eu não ouço esse termo, né? Era coisa que a minha avó falava, né? Coisa que eu ouvia quando era criança, o tal do queixo duro. Já ouviu o queixo duro? Queixo duro. Eu não sei de onde originou esse termo, mas o queixo duro é tipo assim, quem não se dobra, quem não se curva, ele tem queixo duro, quer ficar. Então, Deus chamava de queixo duro as pessoas que ouviam a palavra de Deus e não queriam se curvar a ela. Deus tem falado, para. Deus tem falado, muda essa rota. Deus tem falado, cuidado com esse caminho, cuidado o dedinho onde tecla, cuidado o pezinho onde pisa. E Deus tem falado, e talvez você tenha ignorado, mas seja alguém sábio, que vai construir sua vida debaixo da obediência de Deus. E se você está me ouvindo e talvez você pense no seu coração, tem sido muito difícil, eu tenho lutado contra um pecado, eu tenho lutado contra uma cultura na minha vida, ou contra algo assim, e está difícil e eu não consigo. A questão não é você conseguir, a questão é você se render. Sua vitória está em Cristo. Deus não tem problema com o pecado, Ele resolve isso. Ele não vai olhar para o seu pecado e falar assim, nossa, esse é muito difícil mesmo, hein? Nossa, olha, estou com dó de você. Não, seu pecado é como qualquer pecado para Deus. Se você se render e disser para o Senhor, me ajuda, que eu não consigo por mim mesmo. Ser o Senhor na minha vida, Pai, eu reconheço essa minha fraqueza e eu quero ser livre nisso, quero ser liberto nisso. Quero fazer, Senhor, a Tua vontade. Isso, você quebrou a dura cerviz, quebrou o orgulho, quebrou a resistência, confessou. E se havia coisas das trevas, que espíritos malignos seguravam essa causa na sua vida, quando você se rendeu humildemente e confessou, Ele já vai e quebra isso, e começa a te dar vitória. O Espírito Santo vem sobre você, te convence, te cura, te liberta, te restaura. Ele tira o vício, Ele vai tirar essa amargura, Ele vai tirar a mágoa, Ele vai tampa a ferida, Ele é aquele que vem e restaura. Basta se render, não é uma questão de conseguir, é uma questão de querer permanecer, é uma questão de querer ficar até o fim. Você conseguirá, porque Ele é contigo, é a vontade dEle, irmãos. Aqui eu não preciso fazer nem esforço, eu sei que o que eu estou ministrando a você é a vontade de Deus para você permanecer, tudo o que Ele quer. Concorde com Deus, concorde com o Espírito Santo hoje aqui. Eu quero permanecer, porque tudo o que Ele quer é que você permaneça, porque Ele te salvou para permanecer, Ele te chamou para ser dEle para sempre, amém, queridos? Quero orar por você, fique de pé, por favor. Deus chamou este homem na Bíblia de prudente, sábio, sensato, por ouvir e praticar, por ouvir e considerar, por ouvir e não ignorar, por ouvir e dizer, é certo, eu reconheço, eu quero, é para mim, eis-me aqui, Senhor, faz a tua vontade. Então que você tenha a mesma resposta à palavra de Deus. Meu convite a você, se você crê nessa palavra, é ao orarmos agora, que você, ao fechar os seus olhos, você possa falar para o Espírito Santo, que está sobre a sua vida, e pedir, Senhor, eu me rendo à tua vontade, me ensina a trilhar o seu caminho, me ajuda nas minhas fraquezas, eis-me aqui, endireita as minhas veredas, Senhor, eu quero te servir, eu consagro minha vida e a minha descendência para ser totalmente teu. Eu tomo posse da eternidade agora na minha vida, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos.
Pai, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos nesta casa, todos aqueles que me ouvem. Senhor, seja sobre cada um de nós, Pai. Eu oro com aqueles que se rendem nesta hora, rendem a vontade pessoal para fazer a vontade celestial, rendem, Senhor, seu coração para dizer: eis-me aqui, Senhor. Todos aqueles que colocam à disposição do Senhor sua inteligência, seus talentos, seus dons. Na verdade, tudo isso foi o Senhor quem deu, mas aqueles que disponibilizam para serem úteis para a tua obra, úteis no teu reino, para fazer a tua vontade, Pai, eu os abençoo em nome de Jesus Cristo. Seja feita a tua vontade sobre eles. Espírito Santo, Senhor, dá-nos a graça de ser como este sábio construtor. É mais difícil construir na rocha do que na areia, sim, mas nós queremos o desafio, Senhor. Não procuramos o que é mais fácil, procuramos o duradouro, procuramos o eterno, procuramos aquilo que não acaba, aquilo que não corrompe, aquilo que não é frágil, procuramos aquilo que não é vulnerável, aquilo que o vento não leva, aquilo que a enchente não derruba, aquilo que a chuva não corrompe. Procuramos o centro da tua vontade. Pai, nos colocamos hoje debaixo de tuas asas. Traga, Senhor, traga sobre nós direção, traga sobre nós proteção, traga sobre nós correção, traga sobre nós a tua bênção, Senhor, a bênção da prudência, a bênção de sermos filhos sábios, ó Deus, que não ignoram a tua palavra. Senhor, rejeitamos toda dureza e toda resistência de coração desta casa, deste aprisco, deste rebanho, de cada ovelha desta casa, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós hoje aqui renunciamos à dura cerviz, à dureza de coração. Senhor, aqui não haverá queixo duro de nenhuma das tuas ovelhas. Somos o teu rebanho e nos curvamos à tua palavra. Seja o Senhor sempre a nossa verdade, o nosso caminho, o nosso escudo e a bandeira a qual nós iremos levantar. Tua palavra é a verdade, Senhor, e nós a recebemos no coração. Eu abençoo, Senhor, a vida dos meus irmãos, abençoo cada discípulo desta casa, todos que me ouvem, Senhor. Pai, colhe esta obediência como fruto de gratidão e adoração, a obediência que o nosso coração sinaliza hoje para te servir, ó Pai. Senhor, que hoje seja renunciado todos os atos de pecado, até aqueles que são culturais, habituais, familiares, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que não haja, Senhor, nenhuma barreira, Senhor, sobre nós, ó Pai, nenhum pecado de estimação, nada que alguém diga eu não consigo, porque o Senhor é maior em nós, e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu abençoo tua vida, que sobre o teu coração repouse a graça de Deus, o favor do Senhor. Eu abençoo a tua vida com sabedoria, que o Senhor te dê sabedoria, tome posse dela, ela é gratuita, diz a palavra. Deus dá a todos que pedirem. Este homem era sábio e construiu a vida sob o temor de Cristo. Eu profetizo, eu declaro e abençoo você com sabedoria do alto, que o Espírito Santo te dê sabedoria para construir a sua vida na obediência de Cristo, na fidelidade a Deus em todas as áreas da sua vida, que você seja um homem e uma mulher fiel ao Senhor, custe o que custar. Eu profetizo que nenhuma enchente, nenhuma chuva, nenhum transbordar dos rios e nenhum vento impetuoso vai derrubar a sua vida, porque você está guardado e edificado em Cristo, em sua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Ora assim comigo: Senhor Jesus, eu tomo posse da sua palavra e coloco a minha vida em tuas mãos. A minha vida está sobre a rocha, que é Cristo, o meu Senhor. Assim eu confesso Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Perdoa os meus pecados e
me recebe em tua presença. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Se você decidiu entregar sua vida a Cristo hoje, pela primeira vez, ou se você está se reconciliando com Jesus porque estava afastado dos caminhos do Senhor, eu quero muito te conhecer. Vai terminar a reunião agora, os irmãos vão embora, e você que entregou sua vida a Jesus pela primeira vez, ou está se reconciliando, por favor, não vá embora sem vir até aqui. Quero te conhecer e orar por você, porque a sua vida nunca mais vai ser a mesma, e eu quero desfrutar dessa alegria e profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus, amém? Que a graça e o amor do Pai transborde sobre o seu coração, sobre a sua vida, que você saia daqui seguro, porque quem constrói a vida na rocha está sempre seguro. Que esta segurança esteja sobre o seu coração, e seja algo que você fale com seus lábios, profetize com sua boca. Assim eu te abençoo e abençoo a tua semana, em nome de Jesus, amém, amém. Dê um tchauzinho pro seu irmão, boa semana para você, bom final de domingo, Deus abençoe sua vida. Você que está acompanhando em casa, se você decidiu entregar sua vida a Jesus também hoje, pela primeira vez, ou se você está se reconciliando, por favor, entre em contato conosco, ou escreva nos comentários, ou entre em contato conosco. Queremos orar, queremos nos corresponder com você e abençoar a sua vida, em nome de Jesus.